E aqui surge uma pergunta. Esse servo mau, ou que seja esse servo negligente, ou que seja esse servo inútil, ou que seja esse servo mau, esse servo negligente, esse servo nécio, esse servo tolo. A pergunta é, ele é salvo ou ele é perdido? Essa é a grande questão. É lógico que aqui, eu perguntando para vocês, todos dizem que é salvo. Mas quando isso bate na internet, que vai alcançar pessoas das mais variadas linhas, alguns dirão, não, esse servo aqui, esse servo tolo, esse servo mau, ele é perdido. Por que pensam assim? Porque há um pensamento esmagador, na verdade, que afirma categoricamente, ainda que em dissonância à Escritura, eles dizem que a salvação depende de obras humanas. Ora, mas se você ler a Escritura como um todo, logo você verá que a salvação não é algo que é trocado por outra coisa. A salvação não é algo que Deus vende. A salvação não é algo que Deus, ele confere a alguém sob condições. Não. Basta você ler alguns poucos versículos ou poucos textos da Escritura e logo você verá. Quando diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Não é isso? Você pode ler, por exemplo, também Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6, quando diz que resta um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Enfim, basta você ler Romanos capítulo 8, capítulo 9, 10 e 11, e você verá que a salvação, ela é um dom de Deus, que não é vendido, que não é trocado, que não é barganhado, que não é emprestado. Antes, é dito em Romanos 6:23, que a salvação é um dom gratuito de Deus. Olha, dom gratuito. É dito que Deus não justificará o homem mediante obras da lei, como está em Romanos capítulo 3, versículo 28. E no 27 ainda questiona, onde pôs a jactância? Onde pôs o orgulho? Por que essa presunção? Haja vista que nenhum homem será justificado diante de Deus mediante obras de lei. Enfim, tendo em vista então, sem alguém tiver dúvida sobre o tema salvação, tem que ouvir outra mensagem. Mas, tendo em vista que a salvação independe de obras, e depende basicamente de três coisas. Depende do sacrifício de Cristo, haja vista que o sacrifício de Cristo é o pagamento do resgate pelos nossos pecados. Segundo, da sua graça, que uma vez que ele pagou o preço, agora esse sacrifício nos é ofertado gratuitamente. E nós então nos apropriamos desse sacrifício gratuito mediante a fé. Então é o sacrifício, a graça e a fé. A fé se apropria então desse sacrifício, deste dom, e levando em conta que a própria fé é um dom de Deus, então a salvação ela não passa pelo mérito humano. Os eleitos de Deus são aqueles a quem o Senhor previamente os amou, os elegeu, os predestinou, os separou para aquele fim de salvação. Nós somos alvo da escolha divina e nós somos alvo do chamamento divino. 1 Coríntios capítulo 2 nos diz claramente isso, que o Senhor chama aqueles a quem Ele primeiramente escolheu, como também está em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, que o Senhor chama aqueles a quem Ele escolheu. Levando isso em consideração, a pergunta é, pastor, então tanto faz ser um servo bom ou um servo mau? Tanto faz ser um servo prudente ou um servo imprudente?